Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 2. Há uma atmosfera neste lugar de restauração. Há uma atmosfera neste lugar de transformação. Alguém para dizer glória a Deus hoje à noite? Preste atenção. Certa vez Jesus chegou aos seus discípulos e perguntou: o que os outros dizem? Ou quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Os discípulos responderam: olha, Jesus, alguns o chamam de João Batista, outros de Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus chega para os discípulos novamente e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Pedro pede a palavra e diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, você é bendito, você é abençoado, porque quem te revelou isso não foi nem carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. E Jesus continua dizendo a ele: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns acham que a pedra que a igreja é edificada é sobre o apóstolo Pedro. Mas a pedra que Jesus se refere à revelação que ele teve. Que revelação? De que Cristo é o Filho do Deus vivo. Pedro vai dizer na sua carta que a pedra que os construtores rejeitaram veio ser a pedra principal, a pedra angular. Outras versões vai dizer a pedra de esquina, aquela que dá sustentação, aquela que dá amarração, aquela que suporta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Os outros podem chamar Jesus de Jeremias, de Isaías, de João Batista, mas somente os discípulos têm uma revelação correta a respeito de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque conhecer a palavra, conhecer o texto bíblico, qualquer pessoa pode conhecer. Mas quando nós paramos um momento como esse, ou na sua casa, quando você vai fazer o seu devocional, nós precisamos orar e pedir para o Senhor: Senhor, revela-me a Tua palavra. Senhor, me dá o Seu rema. O rema é uma palavra revelada para um tempo específico, para uma situação específica, para uma pessoa específica. Eu queria que você fechasse os teus olhos mais uma vez e colocasse a mão, se você pode, sobre o seu coração. E repetisse após mim essa oração, por favor. Diga assim: Senhor,
eis-me aqui, revela-me a tua palavra, revela-me a tua pessoa, revela-me, Jesus, nesta noite, mais uma vez. Amém? Eu peço a sua atenção. Se você puder, evitar de andar, de circular desnecessariamente, tá bom? Tomei essa água aberta e vai assim mesmo, glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Que Deus nos guarde, né? Está todo mundo são aqui em nome de Jesus. João capítulo 2, versículo 1, você encontrou? Diz assim: 3 dias depois, houve o que em Caná da Galileia? Um casamento, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Algumas versões vai dizer 2 ou 3 metretas. Então entre 80 e 100 litros cada pote de pedra cabia. Versículo 7. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Algumas outras versões vai dizer mestre-sala, que é o responsável cerimonial. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha o vinho, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Até aqui. Jesus estava na região da Galileia, especificamente em Caná. E essa região da Galileia, ela é conhecida por ser o local onde Jesus passou grande parte do seu ministério terreno. Lá realizou muitos milagres, pregou o Sermão do Monte, escolheu a maioria dos seus discípulos. E embora a região da Galileia fosse considerada uma região periférica, e muitas pessoas desprezavam, porque havia lá muitos gentios, e os judeus desprezavam essa região porque havia uma miscigenação de povos. E era uma região periférica, uma região em que o povo de Israel, dos judeus, não dava muito valor. Mas é interessante que Mateus, quando escreve o seu evangelho, no capítulo 4, lembrando as palavras do profeta Isaías, vai dizer que é nesta Galileia dos gentios. Vai dizer que é nesta Galileia dos gentios onde havia um povo que estava em trevas. É nesta Galileia dos gentios onde havia trevas e escuridão, um povo perdido, que se manifestou a luz da salvação. Alguém para dizer glória a Deus hoje à noite? Quando nós falamos da Galileia, nós falamos de um povo que nós poderíamos ser inseridos lá, porque na nossa vida estávamos perdidos, sem direção, na obscuridade. É lá na Galileia dos gentios, onde ninguém se preocupava conosco, que a presença do Senhor se manifestou. E a Bíblia diz que quando a luz se manifesta,
as trevas se dissipam. E é interessante que é lá, o local escolhido por Jesus para o seu primeiro milagre. Eu queria destacar alguns pontos, e o título da mensagem nesta noite é Experimentando os Milagres de Jesus. Queria destacar alguns pontos que nós aprendemos com este texto, com este episódio e com este acontecimento relatado aqui no Evangelho de João. Primeira coisa, para que eu possa experimentar os milagres de Jesus, versículo 2, diz aqui, aliás, versículo 2, Jesus também foi convidado. Um vai dizer, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. O 2 vai dizer, Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Para que eu possa experimentar milagres em minha vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é convidar Jesus. Diga, convidar Jesus. Por que eu preciso convidar? Porque quando nós falamos de convite, nós estamos falando de honra. Você não vai na casa, via de regra, você não vai na casa de alguém sem ser convidado, não é verdade? Você vai no casamento de alguém de bicão, pode ser que você já foi. Mas via de regra, você vai porque você é um convidado. E quando alguém é convidado para um casamento, por exemplo, geralmente os noivos vão na casa da pessoa e levam um convite. Quando se trata de padrinhos, então hoje está muito chique. Vem uma caixa, né? Vem com gravata dentro, né? Joia, né? O negócio está chique demais. Mas é uma forma de convidar e honrar. A Bíblia diz que nesse casamento estava lá a mãe de Jesus e Jesus também foi convidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ver o desenrolar da história e esse fato é importante, porque convite tem a ver com honra. Quando nós convidamos alguém, nós estamos dizendo a sua presença é importante. Quando nós convidamos alguém, nós estamos dizendo, eu quero que você esteja lá. Quando nós estamos convidando alguém, nós estamos dizendo, você é especial na minha vida. Quando nós convidamos alguém, nós estamos dizendo, eu dou valor a você. Lá em Êxodo, capítulo 33, se você puder abrir, é interessante esse texto. Êxodo 33. Moisés compreendeu bem o que era isso, essa questão da presença, essa questão da importância de ter alguém acompanhando. Diz aqui, o Senhor disse a Moisés, 33, versículo 1, suba deste lugar você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu darei a sua descendência. Veja, Deus está dizendo, o negócio é o seguinte, podem ir, eu vou cumprir minha promessa. Versículo 2 diz assim, enviarei o anjo adiante de você, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, vão para uma terra que mana leite e mel. Aí ele diz assim, eu não irei no meio de vocês. Note, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Deus está dizendo, vocês são muito teimosos, eu estou fora. Vocês vão conquistar a terra, vocês vão expulsar os inimigos que estão lá, mas o anjo vai, porque eu não vou. 4. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto tire as suas joias, para que eu saiba o que eu hei de fazer com vocês. Aí no versículo 12, Moisés disse ao Senhor,
Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem me enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que te conheça e obtenha o teu favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Olha lá o que Moisés está dizendo. 14. Deus disse a Moisés: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: preste atenção, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Moisés mesmo responde, ele diz: será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Quem está entendendo aqui? Moisés diz: Senhor, se tu não vais conosco, sem chance, não tem condições. Moisés entendeu o valor de um convite. Deus disse: eu não vou caminhar com vocês, porque vocês são um povo teimoso, um povo de dura serviço, um povo que não se dobra, um povo que não obedece. Moisés disse: não, Deus, espera aí. O que nos diferencia dos outros povos é a tua presença. É a tua presença. É a presença, querido. É por isso que Paulo considerou todas as coisas como refúgio. Aquela palavra refúgio, irmão, sabe o que é? Aquilo que se lança na latrina, irmão. O número 2. Ele considerou tudo como perda, por causa da sublimidade da presença. Sabe, irmão, nós sem a presença nós não somos nada, 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 nada. Deus espera um convite. Se eu quero viver uma vida de milagres, eu preciso entender que eu preciso chamar Jesus, que eu preciso convidar Jesus, eu preciso convidar Jesus para a minha vida, eu preciso convidar Jesus para a minha família, eu preciso convidar Jesus para os meus negócios, eu preciso convidar Jesus para o meu casamento, eu preciso convidar Jesus para o meu trabalho. Convide a Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a igreja de Laodiceia. João vai dizer lá na revelação que ele teve, que Jesus está na porta fazendo o quê? Batendo. Ei, comigo. Jesus está na porta da igreja batendo. E muitas vezes nós usamos esse texto para chamarmos não crentes à presença do Senhor. Irmão, preste atenção. João está falando a respeito de igreja. O contexto são as igrejas da Ásia. E ele fala a respeito de Jesus, que está do lado de fora da igreja batendo para poder entrar. Irmão, tem coisa errada. Jesus está do lado de fora batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmão, corremos o risco de estarmos vivendo no ambiente da igreja e Jesus está para o lado de fora. Precisamos abrir a porta, precisamos dizer a Jesus: Jesus,
Tu és bem-vindo aqui. É por isso que Ele está aqui hoje à noite. Porque quando nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, Tu és bem-vindo. Salmo 22 vai dizer: contudo Tu és santo, entronizado entre os louvores do Seu povo. Sabe o que é isso, irmão? Entronizar, fazer um trono. Fazer um trono. Fazer um trono. Por isso que quando nós fazemos um trono para Jesus, Ele vem sentar-se no trono. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Irmão, pastor, eu não entendo, eu não consigo sentir a presença, eu não consigo me mover na presença. Faça um trono, irmão. Entronize-o, convide a Jesus. Pastor, está tudo difícil na minha família. Pastor, está difícil nos negócios. Pastor, está difícil lá naquela escola onde eu trabalho. Convida Jesus, irmão. Chama Jesus. Jesus, entra comigo. Jesus, vem na minha casa. Jesus, eu estou abrindo a porta. Vem ceiar comigo. Eu quero a Tua presença. Convida Jesus. Havia um casamento e Jesus foi chamado. Convide a Jesus. Sabe qual é o problema? Nós muitas vezes queremos andar com pessoas autônomas. Esquecemos que nós temos um Senhor, um Deus sobre a nossa vida. Pertencemos ao Senhor. Primeira coisa, convide a Jesus. Segundo, versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Segunda coisa que eu queria destacar aqui é discernir o tempo de escassez. Acabou o vinho. Naquela época as celebrações eram regadas a bebida, a vinho. Era o que eles tinham, fruto da videira. E eles comemoravam e celebravam a vida, celebravam as bênçãos de Deus, comendo, bebendo. E nesse casamento não foi diferente. Chegou uma certa ocasião, um certo momento da festa, que o vinho acabou. Talvez, não sei, calcular errado. Geralmente a gente é conhecido pelo exagero, né? Faz um monte, depois sobra um monte, né? Aqui foi o contrário, eles calcularam errado. Ou não escolheram bem os convidados, né? Porque tem um povo que come, que é uma barbaridade, é crente, né? Jesus amado. Mas aqui, discernir o tempo da escassez. E é interessante que, nesse casamento, no dia do casamento, esse casal já vivenciou uma crise. Falta. Acabou o vinho. Eu queria te dizer uma coisa, irmão. Família é lugar de crise. Ah, pastor, misericórdia, está profetizando coisa ruim? Não, irmão. Estou profetizando coisa boa. Porque na crise nós aprendemos. Na crise nós crescemos. Na crise nós melhoramos. Na crise nós desenvolvemos. Na crise nós aprendemos a depender de Deus. E família é lugar de crise. Não estou dizendo que nós vamos ser abençoados, nós vamos desfrutar de prosperidade, não. Estou dizendo que além disso nós vamos experimentar crise.
Porque tem muitos casais que entram no casamento achando que é um mar de rosas. Também é um mar de rosas, mas tem também alguns vales. Eu queria dizer para você, casal, que você vai experimentar momentos de crise. Quer ver uma coisa? Quantos casados temos aqui hoje à noite? Levanta a mão. Levanta a mão. Algum dos casados aqui já pensou em divorciar? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Não mente, não. Aí, tá vendo? Já pensei também, irmão. Já pensei. E aquela doutora que está ali também já pensou. E para ela é mais fácil, porque ela tem um papel prontinho, ela só como mudar os dados, irmão. E assinar e registrar em cartório. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Infelizmente, o casamento caiu no banal. Queria te lembrar a palavra de Jesus, a palavra do Senhor que diz que Deus, Ele odeia o divórcio. Eu não quero entrar no mérito da questão. Tem inúmeros casos, situações. Respeito, compreendo. Mas nós cremos no restaurar de Deus. E cremos num Senhor que faz todas as coisas novas. Nós não queremos entrar no mérito detalhado de cada um. Mas nós temos que ter isso em mente no coração. Antigamente, as crises nos casais fortaleciam e traziam unidade. Hoje em dia, causa separação. É verdade ou não é? Antigamente, esse negócio de divórcio, imagina. Não, minha sogra fala até hoje. Comemos a carne, vão ter que roer o osso. Fala para o meu sogro, agora já foi, agora vai ter que roer o osso. Por quê? Os antigos tinham uma mentalidade diferente a respeito de matrimônio. Não, nós vamos passar por isso junto. Hoje em dia não tem uma diferença. A primeira coisa é separar. Aliás, irmão, quando casa legalmente, porque hoje em dia é uma moda, junta as coisas, né? Fico pensando, Deus olhando lá de cima, o que é que não fica, né? Meu Deus do céu. Porque muitos de nós não estão habituados, ou não estão, melhor dizendo assim, dispostos a enfrentar os momentos de crise, de dificuldade, de aperto. Vou te dizer uma coisa, irmão, você quer casar? Vou te dizer uma coisa, irmão, com muito amor e carinho, em nome de Jesus. Casamento não é para moleque e para menina. A Bíblia diz, deixará o homem e a mulher, seu pai e a sua mãe. Só deixa pai e mãe quem é homem e quem é mulher, irmão. Moleque, menino, menina, não faz isso. Se você fizer, você vai andar com os burros d'água. Eu não estou dizendo que você vai entrar no casamento preparado. Não, irmão, não. Eu estou dizendo que você tem que estar disposto a sofrer o processo. Você tem que estar disposto a aprender. Sabe, irmão, casamento não é o que muitos pensam, que é uma vida de mar. Não, irmão, você tem que chegar, você tem que entender que você vai constituir família. Você vai ter responsabilidade, você vai ter boleto para pagar. Nem sei se tem boleto hoje em dia. Hoje é tudo no débito, né? Vai ter que pagar conta, irmão. E é todo mês, irmão. Não pagou um mês aqui, junta para outro mês, irmão. E aquele negócio, a responsabilidade de cuidar da família, de trazer alimento para dentro de casa, irmão. Precisamos entender que relacionamento, família, nós estamos dispostos a viver um tempo de escassez. Esse casal, no primeiro dia, na festa do casamento, já enfrentou uma crise de não ter vinho. Muitos de nós não estamos preparados para isso, porque nós não queremos viver a escassez. Nós não queremos. De fato é ruim. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8. Quero ler para vocês o que o Senhor vai dizer a respeito do povo. Quando Ele tirou esse povo das mãos do Egito. Tenham cuidado, 8:1, de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Ao 2 que ele diz,
lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos. Com que propósito? Para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e nem que os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos as roupas de vocês não envelheceram, os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor disciplina vocês. Deus não te conduz à escassez para te humilhar. Deus não te conduz à escassez para pôr você à prova apenas. Ele quer manifestar a sua glória. É na escassez que Deus manifesta o seu cuidado. Alguém para levantar a mão e receber essa palavra hoje à noite? É na escassez que Deus provê o teu milagre. A crise revela quem você é, mas também revela quem Ele é na sua vida. Eles não têm mais vinho. Escassez. Foi porque eles não tinham mais vinho que Jesus pôde fazer o seu milagre. Talvez você esteja dizendo: Senhor, não estou entendendo nada que está acontecendo. Não estou entendendo esta crise. E Deus esteja dizendo: eu vou manifestar a minha glória na sua vida. E você vai testemunhar o meu milagre. Primeira coisa, convidar a Jesus. Segunda coisa, discernir o tempo de escassez. Terceira coisa, versículo 5, diz assim: então ela, no caso aqui Maria, falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Terceira coisa, viver em obediência. Façam tudo o que ele disser. Sabe, irmão, se nós queremos experimentar os milagres de Deus, nós estamos a entender que nós somos chamados à obediência. Nós não vivemos mais como aquelas pessoas que estão distantes do Senhor. Nós somos aqueles que vivem debaixo de obediência. 1 Pedro 1,14 vai dizer assim, a palavra do Senhor a nós. 1 de Pedro 1, versículo 14: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Você mudou, irmão, entenda, você está andando com Jesus. Você andava nas trevas, você vivia na Galiléia dos gentios, um povo que vivia na obscuridade, mas hoje você está andando com a luz do Senhor Jesus, e como você anda na luz, você é chamado a andar em obediência. Você não se amolda, você não toma a forma mais daquelas pessoas que ainda estão vivendo sem Jesus, não! Você tem um novo padrão. Eu ando debaixo de obediência. Tinha um corinho que nós cantávamos na igreja, que diz assim: basta uma palavra sua, basta uma palavra só. Em minha vida, Senhor, basta uma palavra tua. Rapaz, tu tem que ser crente para cantar essa música. Não titubear, não vacilar e dizer: Senhor, uma palavra apenas. Os discípulos estavam pescando a noite inteira, irmão, e os caras eram expert. Como é que se diz hoje? Tem expertise em pesca. Pescaram a noite inteira, irmão, e lança a rede para cá, e lança a rede para lá, e nada.
chegou o homem que cria os peixes, o que fez os alevinos, o distribuidor de peixes para todo mundo. Chegou lá, e aí, tem alguma coisa para comer? Os pescadores não tinham peixe para comer. Jesus, não tem nada, pescamos a noite inteira, olha, Jesus amado. Quase que eles falaram assim, Virgem Maria, não pegamos nada. Jesus falou assim, lança a rede do outro lado do barco. Jesus, já fizemos, Jesus. Pedro aqui, né? Tiago, respeita Jesus, respeita a minha história, né, Jesus? Aí Pedro diz assim, olha, Senhor, é porque o Senhor está falando. Debaixo da sua palavra eu vou fazer isso. O que aconteceu? Uma pesca maravilhosa. Por causa de uma palavra que foi obedecida. Obediência. Obediência me leva a desfrutar os milagres de Deus. Pode parecer loucura. Pode parecer loucura. Mas é obediência. Amém, irmão? Está comigo? É covardia esse cheiro de pastel. A concorrência é desleal, irmão. Né? Olha só, irmão. Misericórdia. Presta atenção no pastor aqui um pouquinho. Daqui a pouco a gente termina. Você vai entrar na bênção em nome de Jesus. Amém? Quarto ponto, versículo 6 de João. Diz assim: estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. A quarta coisa que eu destaco aqui é uma pergunta: quais os recursos disponíveis? Quais os recursos que eu tenho que estão disponíveis? Sabe, irmão, talvez alguns poderiam pensar: não, alguém vai lá correndo lá na adega buscar uns vinhos. Irmão, era vinho pra caramba. Se vamos considerar aqui que haviam 6 talhas e cada um cabiam cerca de 100 litros, 600 litros de vinho. O povo gostava, irmão. 600 litros de vinho. Mas eles tinham ali algumas talhas próprias para colocar água, que os judeus usavam nos cerimoniais de purificação, de lavagem, de limpeza. E Jesus diz: encham as talhas de água. Era o que eles tinham, o recipiente e água. Só que eles não queriam água, eles queriam vinho. Acabou, era o vinho, a água tinha disposição. Quais os recursos que eu tenho disponível para colocar nas mãos de Jesus? Eu me lembro da história da mulher, da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17. Deus disse a Elias que devia sair e ir à região de Sarepta, porque a fome era extrema na terra. E Deus mandou a Sarepta, esse homem, numa região que era de pessoas abastadas, mas enviou uma viúva. E Deus disse a Elias: você vai lá e esta viúva vai te dar comida. Chegou lá para essa viúva tinha apenas um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ele chegou lá para ela e disse assim: busca um pouco de água para mim. Ela obedeceu e foi. Quando ele estava indo, ele disse: traz também um pão, que eu estou com fome. Ela disse: meu senhor, o negócio é o seguinte, eu tenho em casa apenas um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um pão e vim catar uns gravetinhos aqui. Vou fazer esse pão para eu, meu menino comer, e depois nós vamos morrer. E já era. Elias disse assim: sim, você vai lá, faz um pão, traz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha não acabará e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor faça chover sobre a terra novamente. E ela assim o fez, e o milagre aconteceu. O que ela tinha disponível? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e colocou a serviço, colocou
estava pregando, uma multidão ouvindo, já era tarde, e ele preocupado com que as pessoas fossem embora e de repente desfalecessem pelo caminho, disse aos discípulos: olha, nós precisamos dar de comer para essa gente. Os discípulos falaram: você está de brincadeira, Jesus? Nem se a panificadora Campos abrisse uma filial aqui em Israel, não dá para sustentar toda essa gente. Jesus falou assim: mas e aí, o que vocês têm aí? Ele falou: tem um menino aqui. Eu acho que esse menino era gordinho, porque gordinho não sai desprevenido, irmão. Ele sempre tem um clube social no bolso, uma bala de goma, né? Ele sempre tem alguma coisa, irmão. Se ele não tem, ele conhece alguém que tem. É impressionante, irmão. Você quer conhecer restaurante bom, você fala com o gordinho, irmão, que gordinho não decepciona. E esse menino, lá, o pastor Lobo está dando risada, ele sabe bem o que é isso. O Rocha ganha? O Rocha ganha. O Rocha é bom que ele é firme, né, irmão? Igual uma rocha. Tocadilho tonto, né, irmão? Faz muito sentido. Aí, Jesus tinha um menino aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Traz aí, vamos ver o que vai dar, né? Trouxeram para Jesus. Ele levantou aos céus, deu graças. E eles começaram a distribuir. Os filhos se pensaram assim: meu Deus do céu, vamos servir primeiro as mulheres, né? Mas começou a dividir, a multiplicar, ia passando de mão em mão, aqueles 5 pães e 2 peixinhos que estavam a serviço de uma pessoa só, foi colocado na mão de Jesus, que passou a estar a serviço de uma multidão, e foi multiplicando, todos comeram, se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de 2 peixinhos e 5 pãezinhos. O que é que você tem de recurso para colocar na mão do seu Jesus? O que você tem, irmão? Você tem talha na sua casa? Você tem algum lugar para colocar água? Coloca água, irmão, em nome de Jesus. Estou falando de maneira figurada. Tem talha, enche de água, porque Jesus está presente. Você convidou, Ele vai transformar, Ele vai trazer um tempo novo e terá vinho na sua casa novamente. O que você tem disponível? Coloca nas mãos do Mestre. Ele está na festa, Ele está no casamento, Ele está na sua casa. Ele quer fazer um milagre. E a quinta coisa, versículo 9, diz assim: quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já bebem muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Quinta coisa. Com Jesus, o melhor sempre fica para o final. Por que eles serviam primeiro o bom vinho? Porque, como nós, todo mundo quer causar uma boa impressão. E eles serviam primeiro o melhor vinho para ficar marcado. Puxa, eu fui no casamento de fulano e o vinho, ó, top. Eles marcavam isso. Mas depois, irmão, que já tinham bebido um tanto razoável, você sabe, né, irmão? Você sabe? Eu acho que deve saber, não sei. Eu nunca fui de beber, irmão. Já experimentei algumas vezes, mas nunca, não me lembro, assim, de, sabe, embriaguez, não. Mas a bebida, ela amortece
as papilas gustativas, não sei se é assim que se diz. Então eles serviam um bom vinho para marcar. Não, o casamento do fulano, aquela festa estava boa, o vinho é de excelente qualidade. Mas depois que o negócio já amorteceu, irmão, está todo mundo meio feliz, bota no meio aquele vinho razoável lá e deixa o povo, porque ninguém sente mais nada. Está todo mundo mais ou menos. É por isso que o mestre, o responsável pelo casamento, diz: olha, todo mundo coloca primeiro o bom vinho, porque eles querem causar uma boa impressão, mas você guardou o melhor vinho até agora. Eles estavam se referindo àquela água que foi transformada em vinho por Jesus. E é isso que acontece, irmão, quando nós servimos ao Senhor Jesus. Sempre o melhor fica para o final. A Bíblia diz em Provérbios 4,18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Então, se você começou a sua caminhada com Jesus, a sua vida vai brilhando, pouco a pouco, todos os dias, vai brilhando até ser dia perfeito. Irmão, você está andando com Jesus, tua vida está melhorando dia após dia, porque Jesus está te corrigindo, Jesus está te reformando, Jesus está fazendo nova vida em você. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Nova criatura, Jesus está fazendo nova todas as coisas. Ele diz: eis que faço coisa nova, por acaso vocês não estão percebendo? A Bíblia diz em Romanos 1,17 que nós andamos de fé em fé. A nossa vida é pautada pela fé. Filipenses 1,6 vai dizer que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completar. Alguém para dizer glória a Deus hoje à noite? Se ele começou, ele vai terminar, ele vai concluir. Você não é uma obra inacabada, você não é uma obra incompleta. Deus não desistiu de você no meio do caminho. Ele tem um projeto com a sua vida, ele tem um projeto com a sua história, ele tem um projeto com a sua família, ele tem um projeto com os seus negócios, ele tem um projeto e ele vai levar a cabo. Basta apenas você entender esse tempo de milagre que ele está trazendo sobre a sua vida. Vai ficar melhor. Olha para o seu irmão, por favor, dá um sorriso para ele primeiro e diga para ele: irmão, diga para ele: irmão, vai crente, irmão, vai ficar melhor. Para o outro lado agora, diga para ele: irmão, vai ficar melhor. Agora, eu quero concluir, quero pedir para você abrir em Mateus capítulo 13. Mateus 13, versículo 58. Eu quero falar de um cuidado que nós temos que ter. 13 de Mateus. Vamos pegar a partir do versículo 53, por favor. 13, 53 de Mateus. Quando Jesus acabou de contar, você achou, irmão? Amém? Contar essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, chegando a Nazaré, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. Olha o 58, irmão. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.
nós vamos viver tempos de grandes milagres em nome de Jesus, amém? Mas essa palavra do Senhor nos chama a atenção. Jesus estava na sua terra, e as pessoas se maravilhavam daquilo que ele dizia, mas havia algo que bloqueava, algo que impedia de que eles fossem adiante e crescem que Jesus era o Filho de Deus vivo, como Pedro declarou. O que acontece com este povo aqui, eles consideravam Jesus um Jesus comum. E nós temos um grande risco, irmão, de considerarmos a presença de Jesus algo comum. De nós entrarmos no automático no nosso relacionamento com Deus. De nós virmos à igreja, aos cultos, fazermos os nossos devocionais. Mais um apenas. Mais um. Temos que tomar cuidado, irmão, de Jesus não ser para nós apenas um filho de carpinteiro, de a família de Jesus não ser apenas uns conhecidos nossos. Não, ele vivia aqui entre nós, estava junto conosco aqui. Essa sabedoria que ele vem aí, que ele fala, é muito estranho isso aí e tal. Só que infelizmente aquelas pessoas não puderam experimentar os milagres de Jesus, porque havia uma incredulidade no seu coração. Meu irmão, em nome de Jesus, blinde o seu coração, blinde a sua fé, proteja a sua fé. Tome cuidado com os dardos inflamados do maligno, que muitas vezes é lançado sobre nós para destruir a nossa confiança no Senhor, para colocar em dúvida a nossa dependência de Deus. Irmão, cuida da sua fé. Cuida da sua fé. Nós temos que pedir, como os discípulos pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Nós temos que zelar por esta fé, irmão, porque por causa da incredulidade, da falta de fé, foi que Jesus, na sua terra, em Nazaré, lá na Galileia, não pôde fazer muitos milagres. Temos que tomar devido cuidado para não tornarmos a presença de Jesus algo comum, entende, irmão? Algo que sem honra, algo sem importância. Mais um culto, levanta as mãos, irmão. Não, irmão, é o culto. Você tem noção que a pessoa mais importante do universo está neste ambiente? Você tem noção que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores habita no seu coração, dentro de você? Você tem noção do que é isso? Você tem noção de que o Deus que falou no início, onde somente existia o caos, Ele começou a dizer: haja luz e houve luz, haja separação entre terra e céu e houve separação, haja criação e houve criação. O Deus que falou e as coisas passaram a existir, esse Deus grande e tremendo. Quando você olha as nuvens do céu e contempla a beleza, você tira uma foto, uma selfie e coloca na sua rede social. Esse Deus Criador habita dentro de você. Você tem noção? Moisés disse: a sua presença, eu quero a sua presença, Deus, é o que faz a diferença. Nós queremos a tua presença, tu és importante. Eu não quero saber de terra prometida nada, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença. Coloque-se em pé em nome de Jesus no seu lugar. Cuidado com a incredulidade. Cuide da sua fé, do seu coração. Primeiro, convide a Jesus, dê lugar de honra. Segundo, discirna o tempo de escassez. Terceiro, vive em obediência. Quarto, coloque à disposição de Jesus os recursos que você tem. E quinto, com Jesus o final fica melhor. O final fica melhor. Quero orar com pessoas aqui hoje à noite.